Olinto Rodrigues. Caro senhor prefeito Ronald, caro padre Adriano, caro padre Hermínio, caro amigo Carlos Magno, eu não tive tempo de fazer uma pesquisa aprofundada, foram apenas alguns traços que a gente conseguiu levantar. Então, primeiramente, eu começo dizendo que o culto ao Senhor Bom Jesus de Matosinhos nasceu em um mosteiro medieval, nas proximidades da cidade do Porto, em Portugal, o antigo mosteiro de Bolsas. Do mosteiro de Bolsas, a imagem milagrosa do Bom Jesus, datável do século XIII ou XIV, foi trasladada daquela igreja para a matriz do Senhor de Matosinhos em 1733, quando se realizou grandes festas, tornando-se um santuário marítimo, por estar próximo do porto atlântico de Matosinhos. Segundo uma antiga lenda, a milagrosa imagem teria sido esculpida por Nicodemos e, depois de várias peripécias, teria vindo parar na praia de Matosinhos em uma embarcação sem tripulação. A imagem foi recolhida faltando um braço e, algum tempo depois, uma menina, ao fazer uma fogueira, viu que um lenho não queimava. Indo verificar, constatou-se tratar do braço da milagrosa imagem e a ela foi integrado. No local do aparecimento da imagem foi erguido um padrão em memória do milagroso fato. A matriz do Senhor de Matosinhos tornou-se um santuário de grande importância, como atesta a coleção de ex-votos lá existente. Muitos dos portugueses que rumavam para o Brasil pediam a proteção do Senhor de Matosinhos, e muitos desses vieram para Minas Gerais, onde o culto e a devoção dessa invocação tiveram um grande incentivo. Em Salvador, ao que consta, apenas uma igreja que existe na Bahia é dedicada ao Senhor de Matosinhos, enquanto Minas Gerais conta com várias igrejas e capelas, como Congonhas do Campo, Bacalhau, distrito de Piranga, Ouro Preto, Cerro, São João del Rei, Conceição do Mato Dentro, a cidade de Matosinhos e outras. No século XVIII, a Igreja do Senhor de Matosinhos, lá em Portugal, passou por grandes reformas, seguindo a arquitetura do grande arquiteto Nicolau Nasoni e com um belo conjunto de talha barroca, além da construção de capelas de passos no adro daquele santuário. Como trata-se de uma imagem de Cristo medieval, ele é representado com os pés pregados na cruz separados. Veste um perizônio, que é o pano que cobre os quadris do Cristo, perizônio longo chegando até quase os pés, tendo os braços em ângulo reto e apresentando-se agonizante, com um olho aberto e outro meio fechado, olhando para a terra e para o céu. Em Minas, o mais famoso santuário de Matosinhos, é claro, localiza-se no Monte Maranhão, em Congonhas do Campo, à época pertencente à comarca do Rio das Mortes. A Capela do Bom Jesus de Matosinhos, do Arraial de Lagoa Dourada, a Capela do Bom Jesus de Matosinhos, do Arraial de Lagoa Dourada, deve sua instituição ao português Manuel Ribeiro dos Santos, que ergueu uma primitiva capela na margem do caminho entre o Arraial e as vilas de São João e São José, por volta de 1750 e 60. Manuel
era natural da freguesia de São Tiago da Ribeira das Fráguas, do Bispado de Coimbra. Tinha 63 anos de idade em 1777 e vivia de mineração. Além da ermida, construída de madeira, possivelmente de taipa de mão ou pau a pique, Manuel Ribeiro construiu umas casas por volta de 1770 para servir a capela, sendo habitadas por ele próprio como protetor e administrador da capela, como ele se definiu, servindo para o capelão, para alugar em favor da capela, e casa para romeiros, que lá iam na ocasião da festa. Essa casa foi doada ao patrimônio da capela em 1776, e isso gerou um curioso documento guardado na Cúria de Mariana, no qual o doador foi contestado, tendo que provar a posse do referido imóvel. O documento nos revela que havia uma casa para o capelão e para os romeiros, conforme referido acima. A gente imagina que a casa fosse logo aqui do lado, que ele sempre disse uma casa ao pé da capela. Parece que a paróquia ainda tem um lote por aqui, né, do lado. Esse Manuel Ribeiro dos Santos continuou durante muitos anos administrando esta capela. Esse documento é muito interessante, está guardado uma cópia na Casa Paroquial, copiada pelo cônego Agostinho José de Rezende, que foi o primeiro reitor do Seminário Diocesano de São João. E ele deixou até um bilhetinho lá para os pesquisadores e historiadores do futuro, que era um documento importante. Bom, seguindo aqui, em 1824, em visita do bispo de Mariana, Dom Frei José da Santíssima Trindade, à paróquia de Prados, anotou-se a existência de uma segunda capela no arraial de Lagoa Dourada, entre aspas. Neste arraial tem outra capela do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, fabricada de madeira, mas com decência e com a mesma paramentada para o sacrifício. Esse documento indica que a capela continuava sendo de pau a pique, como no século anterior. Vamos ter nova notícia sobre a capela do Bom Jesus no livro de Capelas e Tombos da Vila de São José del Rei, em 1854. Quando o tabelião da Vila de São José registra o inventário dos bens da Capela do Bom Jesus, onde constam a imagem do Senhor Jesus Cristo crucificado, grande, a imagem de Santa Madalena, a imagem de Nossa Senhora ao lado da cruz, a imagem de São João Evangelista, a imagem de Nossa Senhora da Conceição, a imagem de São Sebastião, além de 2 castiçais grandes de madeira dourada e 6 castiçais grandes de madeira também dourada. Um crucifixo, um missal, uma estante, uma campainha, um par de galhetas, um purificador de prata. Consta ainda no inventário um caixão grande com 6 gavetas, o que certamente se refere a um arcaz, como era chamado na época, os arcazes eram chamados de caixão, né? Indicando que existia uma sacristia onde se localizava o tal móvel, e sobre ele um oratório com uma imagem de Cristo crucificado. Consta ainda um cálice de prata com seus pertences, que seriam a patena e a colherzinha, assim como um jarro e bacia de lavatório de estanho e alguns paramentos. Como a reconstrução do século XX não contém sacristias, não contemplou sacristia,
Pensamos que o Arcás foi vendido e pode ser o que está hoje na Sala dos Arcáses do Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro, devidamente identificado como de Lagoa Dourada. No final do século XIX ou início do século XX, a capela parecia estar em ruínas e a decisão foi demoli-la para fazer um novo prédio. Em 1905, foi efetivada a demolição e as imagens foram guardadas na Igreja Matriz. E só no dia 4 de setembro de 1909 foi benzida a pedra fundamental da nova capela, embora a obra somente tenha começado em 1911, indo terminar em agosto de 1920, sendo benzida no dia 30 de agosto pelo vigário Antônio Maurício de Medeiros Gouveia. Não tive muito tempo de ver mais sobre essa obra da construção, mas tem ainda muita documentação para ler. Parece que foram os italianos que trabalharam e introduziram já o tijolo na nova construção. Na década de 1940 foi feita uma reforma do prédio, executada uma pintura de forma nas paredes. A nova construção não seguiu o esquema tradicional da arquitetura religiosa sedicentista, mas inclinou-se para o ecletismo. Consiste em uma nave única, sem separação de capela-mor e sem sacristia, descrevendo um retângulo com a fachada principal mais elaborada, em frontão curvo, relevos e 3 janelas onde se inseriu o sino posteriormente. Internamente, apenas um salão com o coro alto acessado por escada em caracol, além da porta principal. 2 transversais com detalhe artístico sobre elas. Nos fundos, há um cômodo sobre o camarim, hoje funcionando como sacristia. O que, na verdade, destaca a capela na história artística da região de Minas Gerais é o grande e belo retábulo de estilo Dom João V, em talha policromada, que um dia pode ter sido dourado. É peça de grande qualidade artística, embora tenha sido muito maltratado por repinturas grosseiras. As imagens de grande porte do Calvário talvez seja o grande legado artístico de Lagoa Dourada, algo incomum para a região. Como o Carlos Magno já ressaltou aqui, não há retábulos desse período, 1750, 60, de boa qualidade como o daqui. Só o da matriz de São João e da matriz de Tiradentes, o da matriz de Prados foi substituído em 1801. Então, esse é um dos 3 retábulos de estilo Dom João V para altar-mor. A restauração artística do retábulo e das imagens, além do arranjo arquitetônico atual, valorizou sobremaneira a peça, colocando-a em destaque. Chega a cogitar que este retábulo tenha pertencido à antiga matriz, pela excelência de sua talha, em comparação com os 4 retábulos da nave colocados na matriz atual. Ganhou a capela, não só com a remodelação da área do presbitério, como a criação de um arco, como na retirada dos tirantes e a instalação de sacristia transversal, embora exígua. Quando se fez a nova capela, o retábulo ficou estreito para a largura da nave única, e se fez uma complementação de madeira com pinturas, que agora foi retirada, dando à peça a originalidade ancestral, que fique para as próximas gerações
não só o culto do Senhor de Matosinhos, mas a sua casa dignamente conservada. Muito obrigado.